Boa noite, amados e amados irmãos em Cristo. Uma alegria podermos nos encontrar em mais uma noite de live, um momento oracional, um momento de partilha da palavra, um momento em que estamos juntos, reunidos, em nome daquele que pode todas as coisas. Eu sou Keila. Sou membro da comunidade Viva Chama. Aproveitando aqui, quero mandar um abraço para quem já está nos acompanhando. Seu Bosco, Marcelo Rodrigues, Rogério, Nelson Pilé. Um abraço a todos vocês e que nós possamos juntos iniciar mais uma noite de partilha da palavra, mais uma noite nos colocar na presença de Deus. Depois de mais um dia de trabalho, mais um dia de luta, esse agora é o momento de nós nos abastecermos daquela palavra que é viva e eficaz, da palavra que transforma a nossa vida, da palavra que nos renova. E é por isso que nós estamos aqui, perseverantes, dia a dia, buscando, alimentando e, sobretudo, crescendo num crescimento esse espiritual. Já convido a você a pegar sua Bíblia, nesses momentos iniciais. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 6. Convido a você a já ir localizando, para que junto nós possamos partilhar e beber desta água viva. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre todos nós, dizendo junto: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês podem ir colocando o pedido de oração, a sua motivação. Pode ir colocando também o seu agradecimento a Deus. Sei que muitas coisas Deus fez em nossa vida. Então você vai colocando aí que a gente vai tentando acompanhar. E no final nós vamos orar, certo? Pelas suas intenções. Como eu dizia no começo, vamos tomar a nossa palavra no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 66. Vou repetir. João capítulo 6, versículo 66. Que diz assim: Desde então, muitos dos discípulos se retiraram e já não andava com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a que iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Vou repetir esse final. Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, esse evangelho é um evangelho que Jesus está dando os seus ensinamentos a seus discípulos. E aí Jesus começa falando e começa dando instrução. E aí, aos poucos, aquela multidão que acompanhava Jesus
começa a sair, começa a deixar Jesus. E aí nós vamos pensar um pouquinho. Jesus que operou grandes milagres, que fez grandes curas e sempre vivia acompanhado por uma multidão. Nesse exato momento, Jesus vai dando uma instrução aos seus discípulos. E alguns acham aquela palavra do Senhor dura demais e começam a sair, a deixar Jesus. E a palavra diz assim que foram saindo, foram se retirando. Então, Jesus perguntou aos 12. Subentende-se que existia muito mais do que os 12. E que, na medida em que Jesus ia passando as instruções, eles foram saindo, de modo que restaram apenas 12. Esses 12, os discípulos escolhidos por Jesus. E aí Jesus sabiamente olha para aqueles e diz: e vós? E vós? Vocês também não vão? Vocês também não vão me abandonar? Também não vão sair? E Pedro, mais sábio ainda, responde para Jesus: a que iremos, Jesus, se só tu tens palavra de vida eterna? A quem iremos, Pai? A quem iremos buscar? A quem iremos recorrer, Jesus? Se só tu tens palavra de vida eterna. Se só Jesus tem a palavra que vai salvar, a palavra que nos conduz a uma eternidade. Se só Jesus é o Todo-Poderoso. Se só Jesus é quem pode acalentar nossos corações. Se só Jesus é quem tem o conforto, o consolo da nossa alma. Se só em Jesus está todas as respostas que buscamos, a quem iremos? Ou seja, vamos buscar a quem? A outro Senhor? Não há outro Senhor. E ele diz ainda mais. Ele endossa mais a palavra e diz assim, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ou seja, eu não tenho alternativa. E todas as outras alternativas que for surgir na minha vida são atalhos. Eu só tenho um caminho. Amados, a palavra de Deus diz hoje a mim e a você. A quem iremos? Fugir para onde? Buscar o que, senão ao Senhor? Se está difícil, buscai a Deus. Se está na alegria, buscai a Deus. A quem iremos buscar? Buscar em pessoas que são cheias de limitações, que vão certamente nos frustrar? A quem eu vou depositar a minha vida? Nas mãos de quem eu vou depositar a minha vida? Nas mãos do nosso Senhor. E aí, eu quero agora focar na resposta de Pedro. A gente sabe que uma das características de Pedro é um homem turrão, um homem durão. Mas Pedro foi muito feliz nessa resposta. Quando Pedro olhou, não temos, Senhor. Nós não temos outra solução. Só tu tens palavra de vida eterna. E aí, trazendo um pouquinho dessa palavra para a nossa vida, o nosso contexto. Amados, e aqui eu quero lançar uma pergunta a você. Você já pensou de desistir de alguma coisa na sua vida? Quantas vezes, amados, em situações difíceis, quando nós estamos lutando, quando nós estamos em momentos de aflições, a gente diz assim, eu vou largar tudo. Não é assim que a gente diz? Eu vou deixar tudo. Eu já estou cansada. Eu já cansei de rezar. Eu já cansei de pedir. Eu já cansei de esperar. Não é assim que a gente fala muitas vezes? Eu estou cansada. E aí, algumas vezes abandonamos mesmo. Abandonamos a nossa igreja, abandonamos o nosso grupo, abandonamos a nossa pastoral. Fazemos como aquele restante. Vamos aos poucos saindo, deixando.
e vamos buscar, ou se não buscar, ficar parado no tempo. Nós não fazemos como aquele discípulo, sobretudo como Pedro, quando ele foi bem conclusivo. Não tem para onde ir. Eu não tenho, Senhor, a quem nós vamos buscar. Não temos. E, amados, eu estou dizendo isso em todas as circunstâncias de vida. Se quer na alegria, buscar a Deus. Se o momento é de alegria, se o momento é de júbilo, bendito seja Deus. Nele também nós vamos nos gloriar. Nele também nós vamos buscar estar na sua presença. Mas se também o momento é de dor e de dificuldade, para alguns aquela palavra que Jesus estava falando, aquele ensinamento de Jesus, eram palavras duras. Poxa, olha como ele está falando, né? E aos poucos aquela multidão foi saindo. E olhe que nós estamos aqui falando de alguém que já tem um conhecimento de quem era Jesus. E pessoas que vinham acompanhando Jesus em sua trajetória, e pessoas que tiveram experiência e que viveram com Jesus, que viram as curas de Jesus e viram os grandes milagres de Jesus. E na hora que Jesus começa a exortar, na hora que Jesus começa a ensinar, a primeira reação é sair, é deixar, certamente discordar daquilo que Jesus fala. E aí, aos poucos, aquela multidão ela fica reduzida a 12. 12. De uma vasta multidão, hoje nós temos 12. E assim nós podemos dizer que esses 12 perseveraram. Pois é, a palavra que e o direcionamento de Jesus hoje para nós é essa perseverança. Às vezes a gente quer lutar muito, buscar muito, ouvir muito a direção de Deus, contemplar os milagres, mas a gente também às vezes corre o risco de achar que essa força está em nós, que tal solução está em mim. Mas, amados, há coisas e como há coisas, e que nós vamos olhar para a situação e vamos dizer assim: a quem iremos? Quem vai resolver se não Deus? Quem? Quem vai fazer isso se não Deus? E que bom quando a nossa fé está firme, quando a nossa fé está nessa certeza de que só Deus faz. E que não tem mais alternativas, porque as outras opções são atalhos. O próprio Jesus já diz no Evangelho que ele é a porta. Que ele é a porta. E aí nós vamos lembrar um pouquinho. Tem aqui gente partilhando que tem horas da vontade de largar tudo, abandonar tudo. Exatamente. Minha amada. Você não é diferente, não, tá certo? Aqui a gente não está falando de um sofrimento que é alheio ou de um sonho imaginativo, não. A gente está falando aqui de fatos reais. Só Deus, né? Claro, a vontade ela é própria, a vontade é do humano. A minha vontade, os meus desejos, os meus impulsos são carnais. A vontade ela bate, a vontade ela vem, a tentação ela vem. Assim como outras coisas vêm, quando a gente pensa errado, quando a gente faz algo de errado. Né? O que a gente não pode é não querer voltar atrás e não querer reconhecer. A quem iremos, Jesus? Só tu tens o Senhor. Se está difícil a situação, a gente precisa olhar para a situação, mas Jesus pode chegar nessa situação. Há um tempo atrás, a gente estava acompanhando uma pessoa que estava enferma e aí a família sempre pedia oração e depois trazia as notícias. E aí uma das vezes a pessoa, eu perguntei como era o quadro clínico da pessoa estava e a família disse assim, olha, o médico chamou e disse assim, o que a medicina podia fazer foi feito. Agora só Deus. Ou Deus faz ou nada feito. E de fato, muito
Há muitas situações na nossa vida, eu particularmente posso falar com propriedade. Ou Deus faz, ou não tem nada feito. Porque eu não consigo, porque eu sou limitada, porque não tenho poder, porque eu não sou onipotente. Nós não somos onisciente nem onividente. Ou Deus chega naquela situação que para nós já é impossível, ou nada feito. E aí, amados, que bom saber que temos esse Deus fiel. Que bom saber e falar feito Pedro. A quem nós vamos buscar? A quem? Nós sabemos, Jesus, que Tu és o Santo de Deus. Nós sabemos, Senhor, que a nossa situação, as nossas situações de vida, colocadas na Tua mão, está em boas mãos. Aquilo que eu espero vem do Senhor. Não vem de homens, não vem de criatura nenhuma, vem do Criador. Então, que nós possamos olhar para essas circunstâncias e não sentir mais vontade nem desejo, e nem tampouco realizar o medo, deixar que o medo, que a desconfiança, que o desânimo venha nos abater, a vontade de jogar tudo para o alto, de desistir de tudo. Vamos entender e vamos, sobretudo, falar como Pedro. Eu acho também bonito o Salmo 138, quando eu estava vendo essa passagem de hoje, eu lembrei que o Salmo 38 também é uma resposta a essa pergunta de Pedro. Quando diz assim: Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me assento, me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observai meus passos. A palavra ainda não chegou à minha língua, e já, Senhor, conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e sobre mim estende as tuas mãos. A onisciência, o poder de nosso Senhor. A queremos, se Deus tudo sabe da gente, antes da gente falar, antes da gente expressar verbalmente, Deus já conhece. Deus sonda nossos pensamentos. Deus nos cerca, como diz o Salmo, por trás e pela frente, e sobre nós estende as tuas mãos. Aí, amados irmãos, se essa palavra fosse o bastante para alicerçar a nossa vida, e que diante de todos os desafios e aflições nós pudéssemos descansar no Senhor, tendo essa certeza que Deus me cerca, que Deus me sonda, que as minhas preces, antes mesmo de ser externada, Deus sonda meu pensar, Deus nos sonda, Deus tudo vê. Que nós possamos buscar cada dia mais alimentar a nossa vida, a nossa comunhão espiritual nessa certeza. Por mais difícil que seja a situação, por mais complicado que seja, por mais demorada que seja aquela resposta que nós buscamos, que nós possamos entender que nele e só nele, só em Cristo estão todas as coisas. Só Jesus que pode trazer tudo isso que nós precisamos. E muito mais. Às vezes, nós ali, numa lógica matemática, nós elencamos. Eu precisava disso, disso, disso.
Jesus como nosso, Deus como nosso Pai, sabe muito mais do que nós precisamos. E o que mais importante, realiza as grandes obras em nosso favor. Então, que para cada desafio, e eu dizia isso na terça-feira passada, e e o tempo e os desafios sobrevêm a todos. Mais dias, menos dias, todos nós vamos passar por contratempos, por desafio. Que a cada desafio que bate à nossa porta, a cada desafio que nós vamos encontrar em nossa vida, que nós possamos fazer como Pedro. A quem iremos? Eu não vou recorrer a outras coisas. Eu não vou buscar em outras pessoas. Eu não vou buscar confiar em minha fé, nem na minha fé, nas minhas forças, porque tem uma hora que elas vão acabar. Tem uma hora que eu vou fraquejar. Tem uma hora que a vontade e o desânimo, a vontade de desistir e o desânimo vai bater à minha porta. Mas diante das situações, de todas as dificuldades, a nossa tarefa como cristão é buscar a Deus. Se está difícil, que esteja difícil com Deus. Se está bom, que esteja bom com Deus. Que nós não precisamos buscar a Deus somente no momento de dor também. Né? Que a nossa caminhada e o nosso crescimento com Deus seja constante, se na alegria, se na dor, mas que estejamos sempre, sempre, sempre nos caminhos do Senhor. E dizer como o salmista também, no Salmo 38, né? A quem? Se suba ao céu eu te encontro lá, se tu me cerca por trás, pela frente, se tu sondas, se tu prescruta. Então é um Deus que tem um domínio de nossa vida. Agora sim, claro, é um Deus que também nos dá o livre-arbítrio. Podemos perceber como que ele é o livre-arbítrio. Na passagem que partilhamos, quando Jesus dizendo que muitos dos seus discípulos se retiraram. Veja, aqui não está dizendo que Jesus pediu para eles ficarem, que Jesus pediu para eles esperar mais um pouco. Não. Muitos do que seguiam, muitos dos discípulos que andavam com Jesus, quando ele começou a ensinar que ele era o pão da vida e tudo mais, que ele vai falar da sua morte, da sua ressurreição, muitos acharam a palavra dura e foram saindo. Para quê? Para a gente falar também do nosso livre-arbítrio. Lembrando que o amor de Deus por nós é tão grande, de modo que ele nos deixou livres. Todos nós temos a liberdade. E foi assim que um a um foram saindo, de modo que restaram apenas 12. Então, a palavra de ordem a nós, nessa partilha hoje, é a palavra de perseverar. Perseverar em meio às dificuldades, em meio a cada luta, em meio a cada aflição. Quantas vezes o nosso coração bate de maneira descompensada? Quantas vezes as dificuldades batem à nossa porta, tiram o nosso sossego, tiram o nosso sono, tira toda a nossa tranquilidade de vida. E a quem viremos buscar? Ele, a Jesus Cristo. A quem nós iremos buscar? Não tem outro. A quem iremos, Senhor? Só temos a Ti. Só temos a Ti, Jesus. Outras pessoas podem ser canais. Outras pessoas podem ser instrumento de Deus para a nossa vida. Os nossos bons amigos e verdadeiros amigos que nos levam para Deus podem também nos ajudar. Mas também tem um limite. Na nossa família, alguém que nós confiamos pode nos ajudar, mas aquele que é todo poderoso, aquele que pode todas as coisas e, sobretudo, que rege todas as coisas, pode tudo. Tudo pode. E é nele e só nele que devemos depositar toda
a nossa confiança. E para ilustrar um pouco o sentido da perseverança, que eu dizia que é a palavra de ordem para nós nessa partilha de hoje, eu lembrei de um texto que fala basicamente sobre isso. E o título do texto tem assim: Somente empurre a pedra. Certa vez Deus virou para um homem e lhe disse: Eu quero que você empurre a pedra sem parar, que nada te faça parar de empurrar essa pedra. Empurre com toda a tua força, com toda a tua vontade. Surpreso, o homem resolveu obedecer a Deus. Dia a dia, ele pelejava com seus ombros, escorando na fria e maciça superfície da pedra, empurrando com toda a força, mas a pedra nem se mexia. A cada noite, aborrecido, retornava à sua casa, sentindo que o seu esforço era em vão. Percebendo o desânimo do homem, o inimigo decidiu entrar em cena, colocando pensamentos em sua mente desgastada. Você está empurrando essa pedra por tanto tempo e ela não se moveu. Não acha melhor desistir? Deixe essa tarefa para outro. Esses pensamentos minavam o seu espírito e davam-lhe a impressão de que ele era um fracassado. Pensando em desistir, elevou seus pensamentos em oração e disse: Senhor, tenho trabalhado duro por muito tempo em teu serviço, colocando toda a minha força para fazer aquilo que o Senhor me mandou. Entretanto, após todo esse tempo, eu não consegui mover a pedra nem 1 milímetro. O que está errado, Senhor? Por que eu estou falhando? O Senhor, em sua infinita misericórdia, conhecendo a aflição que tomava conta do coração, respondeu: Meu filho, quando eu disse para você me servir e você aceitou, eu expliquei que o seu trabalho seria apenas de empurrar a pedra todos os dias. E isso é o que você tem feito. Mas preste atenção, eu nunca disse que você ia mover essa pedra. Porque você pensa que falhou? Olhe, seus braços estão fortes e musculosos, suas costas enrijecidas e bronzeadas, suas mãos estão curtidas, suas pernas também se tornaram musculosas e firmes. Todos esses atributos são melhor do que o que você tinha antes. Você não moveu a pedra, mas observe que o seu chamado foi para empurrá-la, exercitando sua fé e sua confiança em mim. Empurre a pedra. Amados, eu não sei quantas pedras Deus já lhe moveu a empurrar, mas eu trouxe essa reflexão porque para nós ela fala muito. Às vezes também, até pelo a nossa limitação quanto ser humano, até a nossa limitação quanto ser humano, para a gente também entender que a nós cabe apenas o papel de confiar, o nosso papel de rezar e de esperar em Deus. Talvez essa seja o meu empurrar a pedra. Talvez o empurrar a sua pedra seja você perseverar, rezando pela conversão de alguém, rezando pela cura de alguém. Empurre a pedra. Talvez seja esse o pedido, a ordem de Jesus para você nessa noite.
Em outras palavras, empurrar a pedra certamente não vai mover, certamente não vai tirar do lugar. Mas você faz a sua parte para que Deus faça a dele. Empurrar a sua pedra, muitas vezes, é você bater a poeira, erguer os seus joelhos que estão cansados, que estão vacilantes, e dizer agora, hoje eu retomo. Hoje eu vou retomar. Porque Deus só nos pede o seguinte, empurrar, porque quem move é Ele. Aquelas situações, aquelas barreiras na nossa vida que parecem transponíveis. Eita, Keila, mas você não tem noção do que eu tenho pedido a Deus. Você não tem noção do que eu espero em Deus. Você não tem noção da minha luta. E não tem o mesmo não, porque cada um bem sabe da sua história. Mas se tem uma coisa, amado irmão e irmã, que nós temos e temos em comum, é a noção de quem é o nosso Deus. É a noção de quem nós confiamos, em quem nós esperamos. Isso sim, isso a gente tem em comum. Por isso, amados, nessa noite eu quero, pela ação do Espírito Santo, eu quero pedir a Jesus que nos dê a graça dessa perseverança. Nos dê a graça de anular e de aniquilar o desânimo, o desassossego que roubou nossa paz espiritual, nossa quietude. Todas as vezes em que nós focamos no problema e damos uma dimensão maior no problema e não olhamos para o poder de Deus, mas oramos e contemplamos essa dimensão, esse problema que é tão grande. Eu quero, como irmãos em Cristo, pela ação da palavra, pela ação do Espírito Santo, eu quero pedir a Deus que nós possamos sair robustecidos desse momento de partilha. Que nós possamos sair fortalecidos e convicto, feito Pedro. Em nenhum momento Pedro hesitou, Pedro olhou para trás. Certo, em outro momento sim, Pedro negou a Jesus, mas nesse momento, nesse contexto em que Jesus estava ficando só e que as pessoas foram deixando, Pedro disse, a quem iremos? Vamos buscar a quem? Onde está a nossa solução senão em Cristo? O nosso Deus. Que nós somos agora convidados para olhar a nossa vida, olhar o nosso contexto, olhar para a nossa situação atual e dizer, a quem iremos? Se só Deus tem palavra de vida eterna, se só Deus tem a solução para a minha vida, por que eu vou buscar em outras pessoas? E pior, e por que eu vou desistir? Por que eu vou desanimar? Se eu tenho um Deus onipotente e onisciente que pode e me acompanha em todos os momentos da minha vida. Quer eu esteja deitado, quer eu esteja levantado, quer eu esteja falando, quer eu esteja calado, eu tenho um Deus que me escuta. Eu tenho um Deus que sonda e que pode tudo. Nosso papel, vou repetir, é o papel de empurrar a pedra. E aí, fazendo um paralelo também, às vezes a gente diz assim, olha, mas eu tenho rezado tanto. Eu estou dizendo porque são partilhas que vai chegando e até muitas vezes a gente também fala. Eu tenho rezado, eu tenho pedido tanto a Deus. E eu já pensei até em desistir quando eu comecei, né? Foi assim que eu comecei a partilha da palavra na live. Como se a minha constância de rezar, de pedir, de esperar em Deus, tivesse um limite. Pedi tanto que agora eu vou parar, né? Não. Se eu pedir, se ainda não aconteceu, se não foi da forma que eu pensei ou que eu precisava, é porque Deus tem projetos maiores para a minha vida. Se eu rezei pedindo a cura de alguém e Deus me deu como resposta outra, Deus me deu outra resposta, certamente Deus, como Pai, Ele sabe o porquê. Se eu rezei pedindo a conversão e até os dias de hoje eu não alcancei a conversão de alguém, a mudança de vida de alguém, vamos rezar mais ainda. Porque Deus sabe todas as coisas. Porque Deus sabe do tempo.
Se todas aquelas coisas que nós colocamos nas mãos do Senhor e dele ainda não tivemos a resposta, não é porque ele esqueceu, não é porque ele ficou limitado, não é porque Deus parou no tempo e no espaço, não é porque eu não mereça, porque não é também graça, não é porque nós merecemos, não. Todas as bênçãos que recebemos do Senhor é por pura misericórdia. Às vezes a gente, quando está alegre, está bem feliz, assim, com alguma coisa, com sucesso, alguma coisa, a gente diz, eu nem mereço. Mas não merece mesmo, não. Nós não merecemos. É por pura bondade e misericórdia do Senhor. A mim, a você, perseverança. Empurre a pedra. Empurra hoje. Empurra amanhã. Vai empurrando a pedra. O empurrar a pedra é minha parte. É minha parte. Eu, como ser humano, eu empurro. O mover vem de Deus. Trazendo para a nossa vida espiritual, empurrar a pedra é rezar, é jejuar, é buscar estar em oração cada dia mais, é fazer um sacrifício. Isso são passos de vida e de caminhada espiritual. Deus, consequentemente, que sonda e que vê todas as coisas, ele vai mover. Como ser humano, eu só posso empurrar, porque o mover é de Deus. Amém? Digo novamente aquilo que dizia no início. O convite de Deus nessa noite é que nós possamos buscar a perseverança. Olha, quantos de nós, né? E quando eu digo isso, eu também quero me incluir. Quantos de nós, às vezes, damos uma parada na nossa vida espiritual? Às vezes nos acomodamos na nossa vida espiritual. Aí, às vezes, a gente diz, não, vou à missa. Não, não dá para ir para a missa. Vou para o grupo de oração. Não dá para ir para o grupo de oração, estou indisposta. E são pequenas coisas que, ao invés de ir alicerçando a nossa vida, vai fazendo ali a gente ficar no morno, no raso. E tudo isso vai gerando em nós, quando a gente vai começando a abrir concessões na nossa vida, isso vai roubando, né, a nossa, tirando a nossa prioridade, e aí a gente vai ficando naquele mais ou menos. A gente vai deixando, protelando, e aí a gente vai entrando num morno. A nossa vida, o nosso crescimento espiritual vai ficando estagnado. Consequentemente, vai bater todo o desânimo. Tudo que vir vai ser justificativa para a gente parar, para a gente desmotivar. Inclusive uma desavença com um amigo, com alguém que para a gente representa muito. Mas de tudo serve como um empecilho quando a gente não está bem. O remédio para todo este desânimo, para todos esses contratempos, se chama perseverar, erguer, pedir a Deus que me dá a moção do Espírito Santo. A cada dia que nós possamos levantar convictos. Está difícil, mas Deus está nele. Deus está em todos os dias da nossa vida. Por mais difícil que seja, por mais fácil, por mais cheio de júbilo que seja, por mais desafiador, para todos os dias, Deus está nele. Todos os dias. Seja quais for a circunstância, Deus se encontra em todos os dias da nossa vida. A nós, a perseverança, a graça de querer continuar. Quero trazer aqui alguns pedidos de oração. E você que não foi possível, ou que não conseguimos pegar teu nome, nós também vamos, aliás, você já está na presença do Senhor. É como diz a passagem que lemos do Salmo, antes da gente falar, Deus já prescuta com o nosso coração. Grace pede oração pela família, que Deus derrame sobre nós o manto da proteção. Adriana pede oração pela família, para curar quem está doente. Oração pela família. Rogério, peço oração por minha saúde e dos trabalhadores
que estão trabalhando para levar o alimento à mesa. Seu Bosco pede oração por Paulinho. Peço oração pelo primo Ademir, que está internado. Que Deus, na sua infinita bondade, restaure a saúde e que ele venha sair do leito hospitalar. Nossa irmã Sandra pede oração por todos do Viva Chama, pela família dela e pelo mundo inteiro. Cleide Diniz, oração pela comunidade Viva Chama, amém. Maria Aparecida, oração pela família do mundo inteiro. Oração para minha família, a família do mundo inteiro. Senhor, te agradeço pela saúde dos meus familiares. Senhor, vem curar todos aqueles que se encontram sem forças, vivendo o pensamento de morte, querendo desistir de viver, se sentindo inútil. Peço por todas da família. Peço oração por minha família e a do mundo inteiro. Pois é, que bom que nós podemos contar com a fidelidade de Deus. Que bom que nós podemos contar também com a partilha dos irmãos. Que bom também que nós não estamos só. Que bom ter essa certeza de um Deus que nos alcança, um Deus que ouve as minhas preces, ou melhor, um Deus que eu nem falo e que ele já tem o poder de me alcançar. Para você que esteve conosco, eu quero pedir para você que nos acompanha nesse exato momento, para aqueles também que vão ouvir depois essa partilha da palavra. O nosso pedido nessa noite é que Jesus nos dê a graça de uma perseverança. Deus nos dê a graça de perseverar. Deus nos dê a graça de, independente das circunstâncias, continuar firme na caminhada. E me desculpem novamente, mas eu vou repetir aquilo que Pedro falava. Para cada circunstância e para cada dificuldade vivida, que nós possamos olhar e dizer: a quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna. Cremos, Senhor, que Tu és um Deus santo de Deus. Convido agora você a baixar um pouquinho tua cabeça. E na presença do Senhor, vai dizendo para Ele como você se encontra nessa noite. Como foi teu dia hoje? Os fardos que você precisa colocar na presença do Senhor. Olha, Jesus, são tantas pessoas agora que entra, meu Pai, em comunhão conosco, pedindo a Tua misericórdia. Sim, Senhor, eu quero pedir que pela ação do Espírito Santo, Jesus, essas pessoas sejam alcançadas. Alcançando o Senhor, essas pessoas que nos acompanham, alcança também, Jesus, a sua família. Jesus, quantas preces hoje sobe ao céu, por tantas famílias que passam por dificuldade, por tantas pessoas, Jesus, que vivem ainda amedrontadas, Jesus, com esse vírus. Por tantas pessoas, Jesus, que estão prostradas em um leito de hospital, meu Deus. E aqui, como dizia o salmista, Jesus, Tu nos cercas, Jesus. Tu tens o poder de cercar, Tu tens o poder de nos sondar. Ainda a palavra, Jesus, não chegou na nossa boca e Jesus já tem o poder de sondar nossos corações. Por isso, Senhor, como filhos e filhas, Senhor, deste membro, como membro, Senhor, desta igreja que é Cristo, nós queremos te pedir agora, Jesus, pela necessidade de cada um deles, Senhor. Tu sabes, Jesus, o que se passa em cada coração, meu Pai. O que cada filho teu vive. Em nome de Jesus Cristo, Jesus, nessa noite queremos pedir. Vem fortalecer a nossa fé. Vem robustecer, Jesus, a nossa caminhada. Vem, Jesus, colocar vigor, meu Deus, naqueles que vacilaram. Naqueles, Jesus, que paralisaram na vida. Amados, que nessa noite, pela ação do Espírito Santo, você possa receber de Deus uma porção dobrada desse Espírito,
que renova, que faz nova todas as coisas. E que nós possamos sempre, Jesus, jamais esquecer da tua grandeza, da tua bondade e da tua fidelidade para nós. Haja o que houver, nós temos um Deus que nos cerca, um Deus que cuida de nós. Haja o que houver, temos um Deus que está com seu olhar constantemente voltado para nós, por todas as suas intenções, por aquelas pessoas que ainda nós não conseguimos citar os nomes, mas, como dizia, a onisciência de Deus vai lhe alcançar. A onipotência de Deus lhe visita nessa noite. Eu convido a você a rezar junto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amados, eu agradeço mais uma vez a sua fidelidade de estar conosco, de estar interagindo, de fazer esse momento de oração conosco. Sozinho aqui não teria graça. Que bom poder contar com você. Que bom saber que você está no outro lado, nos ouvindo, nos acompanhando, entendendo a mensagem de Deus para a nossa vida. Foi um prazer. Eu desejo que Deus possa realizar grandes obras em sua vida. Acho belo quando Deus faz na vida de alguém. Quando Deus realiza grandes milagres. Isso é lindo. Poder contemplar milagres de Deus. Poder contemplar alguém enfermo e Deus levantar desta enfermidade. Acho belo Deus fazer isso. Mas eu acho mais lindo ainda é quando Deus nos alcança. Nós que aparentemente estamos sem nenhum problema. Mas quando Deus nos ressuscita, quando Deus nos dá vida nova, quando Deus nos dá um novo ânimo, um novo vigor, quando Deus nos levanta de novo, quando Deus nos capacita, quando a gente, em nossa limitação, diz assim, para mim já basta, acabou. E recebemos de Deus, do Espírito Santo, uma força redobrada, que nos move, que nos levanta e que nos coloca de pé e nos faz levantar mais firme ainda. É isso que eu desejo a você. Não esqueça a tarefinha. Empurre a pedra. Empurre a pedra. Empurre a pedra das suas circunstâncias. Empurre a pedra da sua vida. E não se preocupe com o mover. O mover é de Deus. Mesmo que você não tenha hoje a resposta que você precisa. Mesmo que você não esteja vendo. Porque até a gente diz, né? Eu não preciso ver para crer. Não é essa a dinâmica do cristão. Eu não vejo para eu crer. Isso aí é muito racional. A fé, nós vamos crer para poder ver. E é isso. Mesmo que você não esteja vendo mover, mesmo que você não esteja contemplando agora essa transformação de Deus na sua vida, mas continua, persevera, continua. E jamais esqueça de nosso Deus, da onisciência e da onipotência do nosso Senhor. Você não está só. Você não luta só. Você não chora só. As suas dores e as suas angústias, elas não ficam indiferentes aos olhos de Deus. Redobre as suas forças. Redobre a sua esperança. Redobre a confiança, porque Deus é fiel e constante. E seu amor dura para sempre. Que Deus possa derramar sobre seu coração, sobre a sua vida, essa dose de perseverança,
e que você possa amanhã acordar com um novo ânimo, um novo vigor e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço e nunca esqueça que você tem um Deus maravilhoso que pode todas as coisas em sua vida. Fica na paz.